Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um programa de gestão decodificada. Eu sou Bárbara Silveira, especialista em gestão empresarial e neurociência. Hoje eu estou aqui com Raquel Patrocínio. Viva! Vivíssima, maravilhosa, é uma honra te ter aqui, Raquel. Queria que você se apresentasse para o nosso público. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Eu sou Raquel Patrocínio, estrategista de marcas, atuo, né, com branding e experiência do cliente já há muitos anos. Atuo também na área de vendas, em alta performance, sou professora universitária, mentora de marcas, né, cuido de empresários e empresárias que buscam realmente performar melhor no mercado. Então, eu tenho uma vida aí bastante intensa, dedicada a branding, dedicada a marketing e a estratégia. Que bacana, Raquel. E muita gente está vendo hoje nas redes sociais falando sobre o branding. Explica para a gente o que é e qual é a importância dele. Branding é construção e gestão de marca, né? Que é diferente de marketing, que é estratégias de comunicação. Então, o branding ele é fundamental hoje para a gente trabalhar a interface de qualquer negócio com o mercado e a interface de qualquer negócio com o seu grupo de colaboradores dentro do seu próprio ecossistema. Construir e gerir uma marca de forma estratégica é um pilar essencial para a gente ter sucesso hoje, né? Porque tudo começa com quem que a marca é, o que que ela busca, que tipo de produto ou serviço ela vai oferecer, para qual mercado que ela é, né? Quem que é o cliente que enxerga valor naquilo que você oferece. Então, quando a gente trabalha estratégia de branding, principalmente o meu trabalho, que é sobre uma abordagem de branding 360, a gente está olhando para dentro, entendendo essência, entendendo DNA, e a gente também está olhando para fora, como que a gente constrói e gere essa marca para que ela performe cada vez melhor no mercado onde ela atua. Entendi. E como construir essa marca de maneira bem forte? A gente começa entendendo a essência. Para mim, branding se faz de dentro para fora, né? A minha abordagem de trabalhar é sempre de dentro para fora. Então, assim, entender quem que a marca é como essência, com DNA, no que ela acredita, bandeiras, propósito, princípios, valores. Em cima disso, a gente desenvolver essa estratégia para poder comunicar para o mercado essa essência, esse manifesto de marca, dentro dos diferenciais de produto que a gente tem, diferenciais de serviço que a gente tem, e colocar isso de forma inteligente, de forma assertiva, de forma realmente estratégica, para que a gente atraia o cliente certo para o nosso produto, para o nosso serviço. Uma das coisas que eu mais falo é que a gente não é para todo mundo. Né, mãe já fala isso pra gente, você não é todo mundo e realmente marca também não é para todo mundo. Eu acho que o grande desafio hoje nos negócios é a gente entender para quem que é a nossa marca, para quem que é o nosso produto, para quem que é o nosso serviço. Quem vende para todo mundo, na verdade, não vende para ninguém. Né? E Exatamente. produto que não fala também não vende. Então, a gente precisa alinhar estratégias de comunicação para que a gente possa mostrar esse produto para o mercado de uma forma atrativa, de uma forma verdadeira, de uma forma estratégica, para que a gente atraia para o nosso funil de venda aquele cliente que realmente valoriza o que a gente tem para entregar. Isso é muito bacana, porque tem pessoas que querem atender todo mundo, né? Mas não foca, e aí a marca fica. A marca se perde muitas vezes, né? E assim, a gente não é para todo mundo, marca nenhuma é para todo mundo, né? E nem deveria ser. O ideal é que a gente entenda a nossa proposta de valor, entenda os diferenciais do nosso produto, do nosso serviço e enxergue aquele consumidor, né, aquela buyer persona que valoriza o que a gente tem para entregar. Porque se você não trabalha a diferenciação de mercado, você vai brigar por preço. A sua briga vai ser sempre por preço, você vira commodity, né? E isso não é interessante para o negócio, a não ser que você tenha uma escala gigantesca. Então, o ideal, quando a gente vai trabalhar aspectos relacionados a branding e posicionamento de marca, é entender essência, entender valores, entender princípios, entender a sua unique value proposition, que é a sua proposta única de valor, os seus diferenciais, aonde que você é diferente da concorrência, não é onde você é melhor, é onde você é diferente. Isso pode ser via processos, pode ser via relacionamentos, pode ser via experiência, isso pode ser via entrega. Então, onde que está essa diferenciação? Em cima disso, a gente constrói uma estratégia de comunicação para poder atrair esse cliente que valoriza aquilo que a gente tem de diferencial. É assim, é fantástico isso, até mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo, porque as pessoas às vezes querem fazer uma marca muito forte, né? Muito se fala hoje sobre os cores, as coisas para colocar nas redes sociais, mas na hora mesmo de montar não tem uma estratégia. E na verdade, a cor, sem estar balizada num princípio ou num valor, ela é incipiente.
né? Então, a cor ela tem que vir como manifestação visual, manifestação de identidade de alguma crença que a gente traz, de algum valor que a gente aporta para o negócio, né? Então, a identidade visual é importante, com certeza, mas ela não sustenta sozinha uma marca. A marca vai muito além dessa identidade visual. Se ela não tem pegada, se ela não tem manifesto, ela não tem DNA, ela não tem voz, né? Uma voz alinhada a princípios, uma voz alinhada a valores, uma voz alinhada a crenças, só a identidade visual ela não resolve. Né? A gente precisa ir muito além disso, é muito além da marca. Né? O branding ele vai muito além dessa perspectiva de marca, ele extrapola a caixinha. Eu falo que branding transborda, porque são as pessoas, é o que você diz, é o que você não diz, é como você faz as coisas, é no que você acredita, como você constrói processo. Tudo isso vai estar permeado o tempo inteiro de manifesto de marca, de valor, de DNA, e isso transparece para esse cliente que está no ponto de venda final. Eu vou até sair um pouco do nosso escopo. A experiência do cliente. Isso conta também no fortalecimento de marca, né? Para mim, hoje, a experiência ela é o produto. Produto hoje, por si só, também não se sustenta. Se você não tem uma experiência atrelada a esse produto, hoje no mercado que busca diferenciação, que busca conexão, que busca engajamento, que busca formação de comunidade, você também tem um problema de estratégia no seu negócio. Porque a experiência, para mim, hoje, ela tem que estar atrelada ao produto. Raquel, muitas pessoas são sua própria empresa, né? São a sua marca. A gente vê, quem te acompanha, assim como eu, a gente vê que isso a sua empresa, é você, né? Quem se espelha na sua trajetória, o que que você diria para eles? Eu acho que a grande mudança que eu fiz no meu próprio negócio foi entender a importância que a Raquel CPF tinha na vida e nos negócios, né, na trajetória profissional da Raquel CNPJ. Né? E quando a gente vem de serviço, muitas vezes a gente é o nosso serviço, a gente é parte desse produto. E essa apresentação e esse posicionamento, essa roupagem, essa entrega vão estar atrelados a quem você é como empresária, né, como empreendedora. E talvez uma das maiores falhas hoje, acredito, para quem tem negócio, para quem empreende, é achar que a marca sozinha, sem um CPF por trás, se sustenta. E a gente está vendo uma enorme modificação no mercado que busca por humanização, que busca por conexão. E aí está na hora desse empresário, dessa empresária, desse empreendedor, dessa empreendedora, sair um pouco do bastidor e humanizar a própria marca e estar mais próximo desse público, estar mais próximo desse cliente, estar mais próximo dos próprios colaboradores. As grandes marcas hoje que a gente está vendo com grande sucesso em termos até de performance de venda mesmo, né? Nem só a questão do engajamento da comunidade, são marcas onde os empresários entenderam que eles precisam ir para a linha de frente, eles precisam abraçar o holofote, obviamente sendo reais e transparentes com aquilo que eles realmente são. Eu não acredito em marcas se sustentando em cima de persona fake, eu não acredito em histórias fabricadas, eu acredito em marcas se posicionando e se humanizando dentro de uma narrativa que é verdadeira. Agora, esse empresário, essa empresária que entende que está na frente do holofote, que realmente dá a cara a tapa, isso agrega valor para o negócio, isso ajuda a conectar com esse cliente e passa a ser, inclusive, diferencial para você fazer ou não a decisão de compra por aquela marca, por aquele produto ou por aquele serviço. As pessoas estão buscando cada vez mais se relacionar com outros CPFs. Então, independente do tamanho da sua empresa, está na hora de sair de trás da cortina, está na hora de sair do bastidor e buscar o palco, buscar o microfone, né? Estar mais perto dessas pessoas, mostrando realmente o que você é, por que você tem esse negócio, de onde vem a sua paixão, de onde vem o propósito de você estar exercendo essa profissão, ou vendendo esse produto, ou prestando esse serviço, porque a narrativa hoje ela faz muita diferença. História, quando ela é verdadeira, ela vende também. E a gente está vendendo o conceito o tempo inteiro. É muito bacana isso. Eu tenho 2 perfis, um perfil comercial e um perfil pessoal que já existia, sabe? Nossa, vou bater no O perfil comercial está começando agora. Uhum. Mas fica a dúvida, né? Como
fracionar isso daí da exposição nas redes sociais da vida pessoal. Eu, Raquel, se eu fosse sua consultora, sou sua Já estrategista, vai ser, eu já gente. ia Já te vamos falar para marcar. colocar um perfil só, Bárbara. É exaustivo você cuidar, né, da rede social, você tendo um perfil que é privado e um perfil que está ali, né, aberto para as pessoas, porque no final somos pessoas, você não liga um botão, hoje eu sou profissional, desliga o botão, agora eu sou pessoa. A gente é pessoa o tempo inteiro, inclusive quando a gente é profissional. Então, a meu ver, eu, Raquel, inclusive essa foi a estratégia que eu usei para mim, para o meu negócio, e é a estratégia que eu recomendo para a grande maioria das pessoas que me procuram para trabalhar mentoria em branding. É você ter um perfil, que é um perfil, vamos dizer, vamos chamar ele de perfil profissional, mas é um perfil profissional com recortes de vida pessoal e recortes estratégicos de vida pessoal. Obviamente que tem que ter um equilíbrio. Você é uma empresária de comunicação, você trabalha com uma série de negócios, você é consultora de negócio, mas as pessoas querem saber o que você gosta de fazer, o que te conecta com outras pessoas, como é que são os seus gostos, o que você faz na sua hora de lazer, o que você lê, o que você assiste, para onde que você vai. Então, isso também é importante mostrar. Quem que é a Bárbara por trás desse negócio que a Bárbara faz? O que eu gosto de trabalhar muitas vezes é uma equação matemática muito simples, né? Eu gosto de trabalhar ali 75, 80% de recorte profissional, intercalado com 25, 20% de recorte pessoal. Então, esse fim de semana, por exemplo, eu fui com meu filho ao cinema. Tá lá que a gente foi ao cinema. Esse fim de semana eu fui fazer equitação, fui fazer hipismo, que é uma coisa que eu tenho feito e que, inclusive, me gera uma conexão super importante com a minha audiência, porque eu falo da importância da gente ter hobbies pessoais. Como que a gente tem que proteger o empresário, proteger a empresária, até para a gente ter capacidade criativa, construindo uma agenda que te permita ter algo que seja seu, que te permita ter algo que você se conecte emocionalmente, que você consiga abrir uma outra porta, que você consiga se transportar para um outro lugar, para um outro espaço. Então, eu, por exemplo, quando eu estou em cima do cavalo, eu tenho que estar 100% em cima do cavalo, senão eu vou cair dele. Eu vou ter uma queda, eu vou ter um acidente. Então, isso me força também a estar muito conectada no momento. O que é uma dificuldade gigantesca para mim, porque eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Então, assim, eu às vezes me sinto como se fosse um filme do Matrix, porque eu tô aqui com você, mas a minha cabeça está em 6 outros lugares diferentes, analisando uma série de cenários, porque eu tenho essa vontade, essa capacidade criativa muito forte. Eu estou muito acostumada a simular cenário o tempo inteiro, a pensar em soluções o tempo inteiro. Para mim, o maior desafio, mentalmente falando, é me conectar com aqui e agora. Porque eu estou aqui agora, mas eu estou em vários outros lugares também. Eu não sei se você já viu aquele filme Divertidamente. Já. Eu desafio esse povo a fazer um filme comigo, com a minha cabeça, porque assim, é muita emoção o tempo inteiro, é muita coisa que eu estou pensando o tempo inteiro, é muita ideia que está acontecendo o tempo inteiro. Então, para mim, esse desafio de estar somente no aqui e no agora, por ser uma pessoa muito criativa, por ser uma pessoa muito atenta a tudo que está acontecendo, é para mim um exercício. Chega a ser difícil, tem hora que é até doloroso, sabe? De parar e estar só ali. E o cavalo me traz isso. E eu conto isso para as Bacana. pessoas. Eu falo, olha, isso aqui para mim é um exercício, não só um exercício de vida, porque a gente mede vida, né, muitas vezes por distância, de onde que você quer chegar, quais são os seus sonhos. Mas a vida para mim não é só sobre jornada de distância, ela também é sobre largura. Eu falo muito assim, quanto de vida cabe na sua vida? Então, para mim, ter esse momento de agenda, de fechar a agenda e estar com os cavalos, para mim é um exercício de largura de vida, de colocar mais vida dentro da minha própria vida. Então, isso me faz. Muitas vezes eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E às vezes eu fico assim, não, vou cancelar o cavalo, tenho que resolver isso para esse cliente, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que estudar tal coisa. E aí eu vejo que eu estou protegendo a minha agenda para que eu proteja esse momento da Raquel, Raquel na bolha da própria Raquel, Raquel em conexão com os cavalos, porque isso me faz uma estrategista melhor. Isso me faz uma pessoa melhor, isso me faz uma profissional melhor. A mesma coisa com os almoços que eu faço com o meu filho.
Eu tento ter um momento com ele semanalmente de qualidade. Então, assim, normalmente sou eu que levo e busco na escola. Obviamente, quando eu tenho reunião com o cliente, alguma coisa assim, logo na sequência do almoço, eu acabo tendo que pedir uma pessoa para buscá-lo na escola. Eu tenho um motorista que me ajuda, que é um anjo da guarda para mim, o Santo Mauro. Mas eu tento proteger. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem um almoço nosso. É como se fosse um almoço de encontro mesmo. A gente vai para um restaurante, ou eu faço a comida para ele, porque ele gosta de me ver cozinhar. E isso é uma coisa que eu também tenho que proteger na agenda. Eu falo que é blindar a relação. Esse Uhum. equilíbrio ele é muito difícil, né? Mas eu tô ficando mais velha, então eu tenho encontrado. Eu não vou te falar que eu achei o equilíbrio, não, porque eu não achei. Mas eu tenho achado momentos de lucidez onde eu consigo proteger a agenda, onde eu consigo proteger as minhas relações pessoais, para que o meu dia a dia profissional não atropele tudo. Porque, para mim, não adianta ter sucesso como empresária, ter sucesso como empreendedora, se eu não tenho uma família que dá certo. Se eu também não tenho uma família de sucesso, eu também não tenho uma relação de sucesso com o meu marido, né, com o meu esposo, meu companheiro de vida, com o meu filho. Então, isso para mim também é sucesso. E essas métricas de sucesso, elas são extremamente pessoais. Então, no meu caso, estar com ou os cavalos, ou estar com o meu filho, ou ter esses pequenos momentos, né, que são protegidos para que eu seja essa pessoa maior e melhor, são importantes e são momentos que eu gosto de dividir com as outras pessoas para que elas se inspirem e tentem fazer o mesmo com a realidade do dia a dia delas. Porque empreender é muito difícil e as coisas vão acontecendo numa velocidade muito grande. Se a gente não se protege, a gente adoece. Se a gente não se protege, a gente vai ter relações que não vão dar certo. Então, essas pílulas, né, do que eu venho aprendendo são coisas que eu gosto de dividir também e estão dentro desse meu escopo de 20, 25% de coisas pessoais. O que eu gosto de comer, o que eu gosto de cozinhar, né? Os lugares que eu gosto de ir, o que eu estou assistindo na TV, né? Então, assim, toda série que eu assisto no fim de semana no Netflix, por exemplo, eu printo e coloco. Então, tem gente que fala, você gostou, não gostou? Então, assim, as pessoas estão acompanhando também quem que é a Raquel por trás desse tanto de coisa que eu faço, por Uhum. trás de todos esses negócios que eu cuido, né, durante a semana, no meu dia a dia. E isso aproxima. Então, eu gosto da ideia de ter um perfil só, porque eu vou trabalhar a Raquel profissional, mas eu vou trabalhar a Raquel pessoa, que dá vida a tudo isso que eu faço na minha vida profissional, no meu dia a dia. Mas assim, para o pessoal que está em casa, né, é importante ter muito cuidado com o que vai postar, né. Por isso que eu falo do recorte estratégico, Tem né? que ter Então, as assim, tem que estratégias ter. necessárias. Por exemplo, eu atendi um cliente uma vez e eu falo que ele vende o tanquinho. Então, assim, para ele, literalmente, ele é modelo de fitness, né? Então, o negócio dele é mostrar a barriga tanquinho dele, né? Que ele cuida, inclusive, ele faz uma série de treinamentos específicos, alimentação super regrada. Tirando essa pessoa que vende o tanquinho, se você não está no negócio, né, de trabalhar o seu corpo, trabalhar fit, por exemplo, você não precisa necessariamente estar expondo isso o tempo todo. Uhum. Você tem que ter esse cuidado com a curadoria daquilo que você vai postar. Então, assim, primeiro a gente tem que ser de verdade. Então, assim, eu ando de cavalo de verdade. Eu cozinho para o meu filho de verdade. Eu faço essas coisas todas de verdade. Mas são recortes estratégicos onde quais são os valores que eu estou querendo mostrar com isso, né? Então, a conexão com a natureza, a conexão com a família. Então, é saber o porquê que você está mostrando esse lado seu pessoal. Então, não é sobre, né, o tanquinho propriamente dito, é Aham. ter um motivo para você estar querendo colocar aquilo. Então, toda vez que eu mostro eu em cima de um cavalo, eu estou mostrando uma pessoa que adora os animais, eu estou mostrando uma pessoa que, mesmo com a agenda atribulada, eu consigo arrumar tempo para fazer algo que me dá prazer, que me traz alegria, que me preenche. Quando eu mostro a minha relação com meu filho também, eu estou mostrando uma mulher que também é mãe e que valoriza esses momentos em família. Então, não é postar por postar ou postar qualquer coisa. É realmente fazer uma curadoria desse conteúdo. Ele tem que ser estratégico porque você tem que saber o que você quer mostrar, o Exato. que você quer posicionar, desde que seja real. Eu não acredito em marca construída sobre mentira. Eu não acredito em marca construída sobre nada que é falso, né? Nada que Uhum. é teatral. Então, para mim, se você traz um conceito ali de verdade, você mostra um recorte de vida pessoal com uma intenção clara na sua cabeça, porque
comunicação é sobre intencionalidade. Então, o que que eu quero comunicar? O que que essa foto comunica? O que que eu mostrar, né, no cinema ou o tipo de restaurante que eu vou? O que que isso comunica para quem está assistindo? Então, Exato. se existe um motivo para você mostrar, existe um objetivo, existe uma estratégia, essa curadoria faz sentido. E sair um pouco da questão do ego, né? E ir muito mais para a questão da conexão. Então, eu estou mostrando isso porque isso conecta. Isso conecta por quê? Porque eu estou atraindo para o meu topo de funil ou para a minha comunidade pessoas que compactuam e compartilham dos mesmos valores e princípios que eu, que valorizam as mesmas coisas que eu. Exato. Eu acho que as pessoas também compram muito com os olhos, né? Eu escrevi um livro agora junto com outros coautores e eu falo de comunicação eficaz. Uhum. Então, assim, não adianta a pessoa também. Acompanhei algumas pessoas que acordavam de manhã, não passavam uma maquiagem, não colocavam nem o filtro e ia gravar um vídeo. Falava, gente, não é assim. Para essa pessoa, Você... talvez seja, porque eu não sei o que ela quer comunicar e para quem ela está comunicando. Eu não saio do quarto sem passar corretivo. Entende? Eu não vou Aham, na sala sem passar corretivo, mas essa sou eu e para mim isso faz sentido. sim, Às vezes a pessoa que está ali, né, vamos falar de comunicação. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro exato. entende. Então, assim, será que eu comunicar que eu tô ali, vida como ela é, rasgada, 100%, zero filtro, zero autocuidado, zero, né, zero maquiagem, às vezes, para quem você está comunicando, é justamente isso que faz sentido. Para mim, isso não faz sentido. E Exato. eu acredito que para o público que me acompanha também não, porque são pessoas que entendem o poder da imagem. E quando a gente fala imagem, fica parecendo que é uma coisa maquiavélica e do mal, né? Mas não é, gente. É porque quando a gente constrói as coisas sobre pilares verdadeiros, sobre essência que é verdadeiro, aí passa a ser realmente uma estratégia de comunicação. Eu sou uma mulher que vende serviços, que vende posicionamento o tempo inteiro, eu estou vendendo conceito o tempo inteiro, então eu preciso me apropriar disso. Então, você passa para as pessoas uma imagem diferente quando você está bem apropriada, bem vestida dentro daquilo que é bem vestido para você, bem apresentada dentro daquilo que é apresentação para você. Então, assim, não é a gente seguir alguém ou fazer como alguém. O que que é para você estar bem apresentado? O que que é para você estar bem posicionado? O que que é para você ter esse posicionamento de impacto? E, de novo, para algumas pessoas, o zero maquiagem é o que comunica. Para outras, não faz parte. Eu não me vejo dessa Eu não forma. consegui ainda entender com quem que eles vão comunicar, não. Mas com certeza eles vão comunicar, talvez, com o público, Sim. que valorize essa nudez. Ah, sim. Né? Tipo assim, olha, essa coisa sempre, tipo, largados e pelados. Às vezes a Aham. comunicação é com largado e pelado, que não é o meu público, não é a minha audiência. A minha audiência Uhum. são pessoas que entendem como que é importante para mim, Raquel, estar realmente bem apresentada, Sim. sustentar isso no meu dia a dia e mostrar para as pessoas que eu não só falo isso, mas eu vivo isso. E isso é muito importante. Todos nós somos porta-vozes do nosso negócio, todos já somos influenciadores da nossa própria marca. O que a gente tem que entender é que algumas pessoas entenderam como que isso é e o poder que isso tem, e outras ainda estão batendo cabeça e tipo assim, eu não quero, crise existencial, não quero viver isso. É assim, né? O consumo hoje, você falou muito bem da imagem, a gente come com os olhos, né? Então você vai num restaurante, a apresentação do prato, ela faz toda a diferença. Então, a apresentação, o packaging hoje, né, quando vamos falar de serviço e da questão da gente entregar o serviço junto com o produto, a própria forma como você embala um produto, né, a experiência sensorial na sacola, o cartão manuscrito ali dentro da sacola, quando alguém faz uma compra, o tipo de laço de fita que você embala ou não embala uma caixa, isso tudo hoje faz parte da apresentação do seu produto. Não é mais só o produto. Antes a gente Exato. podia vender né, você tem uma loja, você podia vender um vestido e colocar na sacola de frango, de plástico. Aham. Esse mundo não existe mais. Entende? A não ser que você entenda que você não quer agregar valor para sua marca. Então, você pode pôr na sacola que você quiser, porque você não está agregando valor. Agora, quando a gente entende que a gente quer construir, como você mesma colocou, uma marca forte, tudo que acontece na jornada com o cliente, todos os pontos de contato entre essa marca e esse cliente, seja na embalagem, seja no uniforme, seja no café que você serve, seja na experiência sensorial que você entrega, seja no atendimento que você tem, ou no presencial ou no offline, tudo isso está agregando valor. E tudo isso tem que comunicar a mesma coisa. Eu falo que marca não pode ser bipolar.
Você tem que saber quem que você tem que saber o que que você quer comunicar e o tempo inteiro estar alinhado com esse posicionamento em todos os pontos de contato com esse consumidor, com esse mercado. É muito bacana isso, né? Igual você tá falando do rapaz do tanquinho, né? Rapaz, eu não posso falar o nome dele, mas o rapaz, a gente vende o tanquinho. A foto dele de perfil é o tanquinho. E como que a gente mostra mais esse tanquinho? Então, assim, a pegada dele é todo o tanquinho, porque é isso que ele vende. Então, as fotos dele todas é como que eu deixo esse tanquinho melhor. Como que eu deixo esse tanquinho mais desejado? E como que eu mostro que esse tanquinho pode ser usado em outros tipos de mercado? Porque quando a gente começou a trabalhar a marca dele, era só tipo o short, né, de beachwear. Falei, Aham. não, vamos vender suplemento, né? Vamos vender academia, vamos vender crossfit, vamos vender outras coisas. Aí a gente foi mostrando que que o tanquinho, na verdade, é uma disciplina absurda, né? Muito foco, muito treino, muita alimentação. Então a gente foi trabalhando, inclusive, a gente pode vender isso com o aspecto nutricional, a gente pode vender isso com o aspecto de treino. E a gente foi trabalhando a forma de vender o tanquinho dele, né? Porque a gente pode explodir esse mercado em outros mercados. Mas no caso dele, o perfil dele, que é pessoal barra profissional, a gente mostra esse tanquinho em várias situações, porque o produto ali no caso é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa extremamente disciplinada. E é muito sobre isso, né? As pessoas têm que pensar em criar essas estratégias para poder vender os serviços, porque quem vende serviço é a sua marca, né? A sua imagem é o que você vende. E além da marca que a gente falou, a experiência do cliente conta muito. Porque às vezes a pessoa vai vender uma coisa maravilhosa, mas aí precisa de resolver alguma coisa no saque, o atendimento é péssimo. Então, são todos os pontos que uma empresa ou uma pessoa que vende serviço precisa estar alinhada para poder tudo fluir de uma maneira mais atrativa, né? Porque o boca a boca ali depois da experiência, ela é fantástica. Eu mesma tenho um posto lá perto de casa que eu abastecia lá porque era perto. Uhum. E aí o atendimento lá é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu dei uma voltinha no quarteirão, tinha um outro posto. Eles estavam refazendo, acho que mudou a direção do posto. E eu cheguei lá no posto, eu fui tão bem atendido. O rapaz trouxe uma água mineral para mim, me entregou geladinha. Falei assim, gente, que atendimento que é E é esse? um posto de gasolina, viu? É, eu falei assim, Posto para posto. eu tô em outro lugar. Eu É. falei assim, por mais que a gasolina lá seja mais cara, eu prefiro ir lá por causa do atendimento Uhum. do que estar no outro E mais posto. cara quanto? Você vai gastar o quê? R$ 15 a mais para poder encher um tanque? Sabe? Então, assim, Exato. e para você ser bem atendida, para você a pessoa olhar no seu olho, para a pessoa daqui a pouco saber o seu nome. Por exemplo, tem um posto que eu abasteço também, já que nós estamos falando em posto. O meu é perto de casa, eu abasteço lá desde que eu me casei, então tem mais de 20 anos que eu abasteço. E assim, papai ia muito lá abastecer também, e o pessoal sabia o nome do meu pai. Quando ele faleceu, por exemplo, o pessoal começou a perguntar: Nossa, cadê seu pai? Tá sumido? Eu falei: Nossa, gente, papai faleceu. Todo mundo chorou junto comigo. Então, assim, os frentistas todos, o posto de gasolina que atendiam o papai e eu, a gente ficou todo mundo ali, né, triste, porque ele faleceu de forma muito, né, brusca, assim, foi muito de repente, ele teve um infarto e um mal súbito e morreu. E era um cara, né, feliz, saudável, ativo. Então foi muito repentino. E eles sentiram falta dele, perguntaram por ele. Então essas coisas, gente, elas não têm preço, né? E as pessoas hoje elas estão buscando viver situações justamente que não têm preço. Que é essa coisa do que você entrega. Você chamar o cliente pelo nome, você trazer uma água do filtro ali num copo gelada, né? Não é nada mirabolante, nós não estamos falando de pirotecnia, nós não estamos falando de fogos de artifício no castelo da Disney, a gente está falando de coisas pequenas que impactam profundamente a percepção do consumidor, do cliente com o seu negócio, com a sua marca, e faz você mudar de posto, andar um quarteirão a mais, para poder ter uma experiência diferente. Nós estamos falando de posto de gasolina. É a mesma gasolina. É, e assim, as pessoas às vezes pensam, meu serviço não faz diferença. Faz. Mas tudo faz diferença. As Hoje o pessoas serviço se faz diferença. conectam, as pessoas querem ser bem tratadas, querem ser vistas, né? Na verdade. Querem ser ouvidas principalmente. O que eu Exato. mais tenho percebido é marcas perdendo oportunidade de ouvir o cliente. Então, assim, às vezes você manda uma mensagem, né, para uma marca, eu vejo isso muito, que o tempo inteiro eu pego mensagem de marcas, né, que eu estou atendendo para poder ver como é que está o atendimento, como é que está a trilha de atendimento.
E às vezes a pessoa coloca assim, eu não vou poder ir essa semana que meu filho caiu e quebrou o braço. Aí a pessoa, então tá. Não, gente, seu filho caiu, quebrou o braço, nossa, ele tá bem, já foi no hospital, já engessou, você tá precisando de alguma coisa, ou qualquer... Gente, tipo assim, nossa, ele tá bem, que susto, deve ter sido horrível. Se você tiver uma experiência parecida para contar, nossa, eu lembro quando meu irmão quebrou o braço, ou então, nossa, eu lembro meu sobrinho quebrou o pé. São pequenas, parece que as pessoas não escutam o que você diz, né? Então, assim, não fui buscar não sei o quê, que meu filho quebrou o braço. Então tá, semana que vem você vem. Tipo assim, é muito surreal isso, as pessoas perdem a oportunidade. Outro dia eu peguei o direct de uma marca que eu faço um atendimento e a cliente está assim, nossa, achei linda essa blusa, quanto que é? E a vendedora colocou lá, R$ 99,99. Gente, nossa, Raquel, nossa, Bárbara, essa blusa realmente ela é linda, né? O corte dela é impecável, o tecido é maravilhoso, você precisa ver o caimento dela, ela é um sucesso de venda que as clientes realmente adoram. Olha a diferença, e o preço dela é tal. Então, assim, você perde a oportunidade, muitas vezes, de iniciar, de engajar, de ter um relacionamento com o cliente, porque você não está ouvindo o que ele está dizendo para você. Eu falo que escuta ativa é fundamental para você trabalhar branding hoje. Né? Eu fiz um cliente oculto para uma marca também, um pouco tempo atrás, e eu coloquei essa informação no WhatsApp, né, para a marca. Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel, sou professora universitária, está muito quente, eu preciso de bermudas de alfaiataria para ir trabalhar na universidade. Você tem alguma opção, né? O visto 42 tem algumas opções para me enviar? E eu recebi da marca um lookbook com 150 páginas. As primeiras 25 eram cropped de paetê. E eu simplesmente te pedi look de alfaiataria, porque eu sou professora. Ainda falei minha idade, falei, olha, eu tenho mais de 40 anos, sou professora universitária, preciso de bermuda de alfaiataria para trabalhar, eu trabalho de salto todo dia. Quer dizer, eu super contextualizei e a pessoa do outro lado, ela não te escuta, ela simplesmente encaminha um lookbook, porque isso é mais fácil. O fácil hoje não vende. Se a sua marca está fazendo venda fácil, daqui a pouquinho ela vai ter problema com a concorrência. Daqui a pouquinho ela vai ter problema com uma marca que vai chegar do nada e vai arrebatar o mercado. Porque a venda fácil, ela está acabando. Né? O que está acontecendo hoje é uma venda relacional. É você pegar esse cliente, tratar ele bem, ouvir o que ele tem a dizer e vender para ele de novo, de novo, de novo, de novo. Porque é assim que a gente ganha dinheiro vendendo para a mesma pessoa várias vezes. É um diferencial, né, assim, em questão de inovação. Eu gosto muito de uma história que eu escutei que você, numa palestra sua, a respeito do seu carro, do laço vermelho. Conta Que pra não gente. teve o laço É. vermelho. Gente, essa história é muito legal e muito real, né? E eu já estou no terceiro carro dessa marca. Vou te contar como é que foi. Então, assim, a primeira vez que eu peguei um carro dessa marca, eu fui na concessionária Se buscar. E quiser falar a assim, marca, pode ficar à pode falar. vontade. Então, vamos falar a marca. É um carro da Jeep, né? Então, eu fui pegar meu primeiro carro da Jeep. Gente, eu fiz escova para buscar o carro. Quem já comprou um carro, eu que vim, né, eu andava de ônibus, eu pegava 6, 7 ônibus por dia. Eu andava, às vezes, 4 quilômetros para chegar no ponto de ônibus 5 horas da manhã. Para mim, o carro é uma coisa séria. O carro, para mim, ele foi um sonho que eu batalhei durante muito tempo. E eu gosto muito de carro. Meu pai também gostava, Vou eu te acho que eu interromper puxei. um pouquinho, Pode porque falar. o que me conectou com você foi exatamente isso. Foi. Foi, porque quando você falou, foi o carro também que eu comprei, das mesmas características, e eu falei assim, meu Deus, como conectou, né? Como que é de verdade, né? É, E você vê, eu tô aqui, sei lá, quantos anos depois, contando a história que eu falei na palestra, e ela é toda de verdade. Então, assim, eu não tenho que preocupar com o detalhe que eu vou te contar, porque é de verdade o que aconteceu. Então, assim, para mim, comprar esse carro, como todos os outros carros que eu comprei desde então, sempre foi uma coisa muito forte, porque para mim, pegar ônibus na chuva, é difícil demais. Eu me lembro assim de chegar ensopada, às vezes eu tinha que levar a roupa dentro da mochila e envolver essa mochila num saco plástico, porque a gente ensopa, os carros passam, te jogam muita água, ônibus passa, te joga muita água, você tem que andar rua, né? Então assim, desce a água, Belo Horizonte tem muita montanha, então às vezes desce um rio em cima de você. Então, para mim, essa coisa do carro sempre foi muito forte, porque sempre significou para mim um quê de sucesso e principalmente a liberdade. Então, quando eu fui pegar, eu tinha comprado um carro, veio com laço de fita vermelha, eu fiz escova para buscar o carro, toda feliz e tal. Fiquei com o carro um tempo. Quando eu terminei de pagar o carro, falei, vou trocar esse carro.
E aí eu sempre quis ter carro grande. Meu sonho é ter um Scania. Se eu pudesse, eu teria um carro gigante. Estou trabalhando para isso, querer carros cada vez maiores. Eu acho o máximo, carro grandão. Eu também amo. Acho o máximo. E aí eu fui tentar pegar um carro que era um modelo acima desse meu, né? Então eu fui pegar esse modelo acima e aí de novo fiz escova, tava toda linda para buscar meu carro zero, né? Só assim, muito feliz com a conquista. E eu cheguei lá, não tinha o lastro de fita em cima do carro. E era a mesma concessionária, da mesma marca, onde eu tinha comprado o carro 2 anos antes. E aí você vê a diferença de gestão e a diferença de visão, né? Sobre uma gestão, o laço fazia diferença. E para outra gestão, o laço não fazia diferença. Então, assim, quando eu busquei o carro dessa marca a primeira vez, o carro estava num palquinho central. Ele estava com um laço gigante vermelho de veludo em cima do capô, do jeito que para mim tem que ser feita a entrega de um carro. Eu trabalhei muitos anos em concessionária, então o momento da entrega é um momento muito mágico. Quando eu fui buscar o segundo carro dessa mesma concessionária, dessa mesma marca, o carro estava lá embaixo, na área de oficina, de bunda virada para mim, com marca de dedo no vidro. Não sei se eu Nossa. contei esses casos para vocês, mas eu trabalhei muito tempo em concessionária, então assim, meu olho para esse tipo de detalhe é gigante e não tinha laço de fita. E a minha tristeza de buscar esse carro não é só o laço. Se não é padrão da concessionária colocar laço, vamos entender o que é valor para esse cliente. Porque para alguns, realmente, talvez, para você, você já falou que você se identifica comigo, então para o seu laço fazia diferença. Com Para certeza. algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, não, que piegas, que negócio cafona, realmente eu não queria o laço. Na dúvida, pergunta. Mas você não pode assumir que todo mundo acha que é cafona, todo mundo acha que é piegas, todo mundo acha que é um exagero, porque para algumas pessoas o laço faz toda a diferença e eu sou uma dessas pessoas. E para mim o negócio, a marca, ela tem que entender quem que é o cliente dela. Então, assim, o padrão pode até não ser o laço, mas se eu tenho cliente que valoriza, que para ele o laço faz diferença, para mim, como marca, eu tenho obrigação de saber. Se eu não tenho bola de cristal, eu vou perguntar. Então, Raquel, você vai me buscar o carro na semana que vem. A gente tem um processo aqui de entrega de carro e a gente quer saber, a gente quer que esse momento seja incrível para você, seja super especial para você. E aí a gente quer saber, você quer com laço ou sem laço? Você quer com foto ou sem foto, né? Aham. E aí eu vou te falar, igual quando você vai nas praias do Nordeste, vai ter passeio de buggy, a primeira coisa que o motorista pergunta é com emoção ou sem? Eu queria com emoção, eu queria com laço. E não tive, isso foi uma frustração para mim. Toda vez que eu entrava no carro, apesar de estar muito feliz com o carro, ficou esse dodói, eu falo que foi um dodói, né? Foi bem ruim. E eu troquei de carro no final do ano passado, de novo na mesma marca, mas eu fui em outra concessionária. E olha que interessante, quem era o responsável pelas entregas tinha sido aluno meu na faculdade. E aí o carro não só tinha laço, como dentro do carro ele colocou um varal, tipo de fita, de barbante mesmo, com várias fotinhas penduradas, minhas e do Pedro, do cachorro, de tudo que era importante na minha vida. Estava ali pregado de varal, né, de barbante, de um lado ali, de uma maçaneta na outra, para poder marcar esse momento. Ele foi muito além, né, o Heitor, foi um ex-aluno meu na faculdade, me deu um abraço, falou assim, ó, olha o que eu aprendi com você, está aqui materializado na entrega do seu carro. E eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Porque, para mim, o momento da entrega é para ser sobre isso. Para algumas pessoas, o momento da entrega é simplesmente uma coisa prática. Pega aqui a chave do carro e vai embora. Eu queria pirotecnia. Se eu pudesse, eu queria o Mickey descendo de paraquedas em cima do meu carro, porque eu sou essa pessoa. E eu acho que as marcas precisam entender quem são as pessoas com quem essa marca está lidando e se preparar para atender a expectativa. Né? Então, qual que é a expectativa? É o laço? Eu tenho laço. A expectativa é não ter o laço sem fuzuê? Eu não tenho laço e não tenho fuzuê. Mas eu me adequo ao que esse cliente espera de mim, desde que seja algo possível para eu entregar dentro do que é a essência para mim de marca. Você não vai fingir que você é uma coisa que você não é. Não é sobre isso. Mas dentro do que você é, o que você pode entregar para surpreender esse cliente e criar com ele um vínculo emocional. E isso conta como uma diferença também, né, de outra concessionária, igual ele colocou as suas fotos. Eu fui num consultório médico também, há um tempo atrás, e eu cheguei lá, tinha uma foto, eles: "Ô Bárbara, você quer um cafezinho? Você quer", eu não tomo café, "Você quer um suco, uma água?" Eu falei: "Não, tô satisfeita". Aí a moça da recepção falou: "Pelo menos uma água você vai ter que aceitar". Eu falei: "Não, tudo bem então". Eles imprimiram uma foto minha com a minha filha e veio na xícara, assim. Pra mim, eu achei aquilo o Mas é o máximo. máximo. E qual foi o custo para eles? R$ 1.
Exato. Entende? É R$ 1. Mas o que que é isso? As pessoas não entendem muitas vezes branding. Eu falo que branding é detalhe. Então, como que você ganha o coração? Se você ganhar o coração de cliente, acabou. É só sobre isso. Eu faço muitas das minhas palestras, inclusive um dos slides finais é um coração com o barulho de um coração batendo. E eu falo da importância da gente ganhar o coração do cliente. E a gente ganha o coração do cliente é no detalhe. A gente tem que fazer um feijão com arroz bem feito. Não adianta nada você colocar a foto na água e chegar lá dentro e o serviço ser péssimo. Né? O seu produto ser ruim. Não tem foto na água que resolva um produto ruim. Mas se você faz bem feito o básico e você, dentro desse básico, consegue extrapolar com uma pitada de carinho, com uma pitada de empatia, com uma pitada de conexão, você ganha o coração desse cliente e ele não te larga. E não só ele continua comprando de você, como ele faz questão de propagar organicamente a sua marca para outras pessoas. E para mim está aí o grande valor. Quando as pessoas espontaneamente estão indicando a sua marca para outras, são fãs do seu negócio e funcionam como embaixadores da sua marca, mesmo sem estar contratados para isso. É perfeito isso, né? Assim, agora a gente falou sobre o que fazer e o que nunca fazer ou falar. É difícil essa coisa da fórmula pronta, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é temerosa é você não ouvir o cliente está falando. Ouvir o que o cliente está falando com você. Que é essa coisa desse lookbook que eu te falei, né? Eu pedi ali looks de alfaiataria, você me manda 25 fotos de cropped paetê. Então, assim, o que nunca fazer é levar levianamente as informações que o cliente está te trazendo. A gente precisa parar e escutar. Não escutar o cliente, para mim, hoje, é um pecado assim, mortal no mundo dos negócios. Porque primeiro que ele é soberano, a gente está numa era de customer centricity, né? Que é o cliente no centro da sua operação. É para ser assim. É para o cliente, pelo cliente. Né? Então, assim, a nossa operação ela tem que girar em cima daquilo que é verdade para você, marca, e daquilo que é valor para o seu cliente. Então, assim, não ouvir o cliente para mim é uma coisa absurda. Outra coisa que nenhum cliente quer ouvir, não é comigo. Isso aqui eu não posso fazer. Não é bem assim. Então, assim, olha, você nunca viu, eu acho horrível, tem esses exemplos, né? Você chega no lugar e fala assim, eu estou procurando o pessoal, como é que eu resolvo aqui esse boleto? Ah, não é aqui não. Gente, não é assim. Você já foi no Verde Mar? Já. Se você chegar e Tem um do perguntar lado da minha assim, casa. eu vou toda hora. Onde que tá, onde que eu acho azeitona? A pessoa te pega pela mão, te leva na azeitona, te apresenta a azeitona. Tá aqui, ó, 52 azeitonas para você. É sobre isso. Imagina se o cara que é repositor de mercadoria fala, não, ó, onde que fica a azeitona? Não é comigo, é com fulano de tal. Esse tipo de não abordagem, de coisas simples que todo mundo ali pode fazer a sua parte, eu acho que é um grande pecado, vamos dizer assim, do atendimento e da forma de construir. Uma outra coisa que a gente não pode fazer é fingir ser uma coisa que a gente não é como negócio. A gente prometeu uma coisa que para nós não é entregável. Quando eu cuidava das operações, né, de algumas concessionárias duas rodas Honda aqui, a coisa que eu mais falava com os vendedores é: não prometa a moto num dia que você não pode entregar. Não prometa a moto num dia que você não pode entregar. Porque às vezes o cliente fala, nossa, eu preciso da moto dia 2. O cara fala, não, eu te entrego dia 2. Ele não pode entregar dia 2 porque está lá na fábrica dizendo que a moto não fica pronta. Ela não chega dia 2. E aí, às vezes, o vendedor, para não perder a venda, ele vai lá e fala, não, eu dou um jeito de entregar dia 2. Aí ele não consegue entregar e ele gera frustração. Então, era uma das coisas que eu mais falava, é não prometa algo que você não pode cumprir. Então, marca não pode fazer promessa que ela não tem condição de cumprir. Né? A gente tem que falar muita verdade, a gente tem que fazer as coisas da forma certa. Eu também sou totalmente contra a gente não fazer escolhas éticas, a gente não ter uma cadeia produtiva que é consciente, a gente não trabalhar com parceiros que são idôneos como nós somos. Né? Então, assim, diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, assim, você é uma marca idônea, trabalha corretamente, se associe com outras marcas idôneas que também trabalham corretamente. Não se associe com aquilo que é fácil ou com aquilo que vai te dar mais visibilidade se você não compactua dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Porque não vai dar certo. Exato. Essa dissonância cognitiva, esse ruído vai aparecer. Né? Isso vai aparecer no mercado, isso queima a gente muitas vezes no mercado. Então, assim, ter consciência, né, de narrativa, de ser fiel, né? Seja fiel aos seus princípios, seja fiel ao que você acredita como negócio, e não deturpe isso por ganho imediato nenhum.
Porque você pode ganhar agora, mas você perde a marca lá na frente. O mercado hoje ele está muito competitivo, né, Raquel? Eu acho que é por isso a importância de fortalecer a marca. Uma coisa que eu escutei muito foi a respeito do leite ninho. O leite ninho acho que está há mais de 80 anos no mercado. Vieram várias outras marcas de leite, mas ele está lá, ele é o melhor e ele continua sendo o melhor, mesmo sendo, acho que 3 vezes mais caro que os outros. E é isso. Eu já entendi que a pessoa que vai comprar leite ninho é uma pessoa absurdamente preocupada com a qualidade. Às vezes a mãe que precisa comprar um leite, né, para poder fazer uma fórmula, ela às vezes vai cortar numa outra coisa, mas ela quer dar para o filho dela o melhor leite, porque o leite ninho ele é esse melhor leite e ele sustenta essa reputação de melhor leite, mas ele não coloca essência de não sei o quê, pozinho de não sei o que não é verdade, coloca na entrelinha, né? Tem muita marca, às vezes, mudando um pouco o padrão de entrega, né? O padrão de qualidade, troca fornecedor, às vezes você percebe. Tinha uma batata palha que eu comprava sempre, que eu não consigo comprar mais, porque ela ficou com gosto de óleo. E é uma batata palha cara, líder de mercado, mas eu tenho certeza que eles mudaram ou o fornecedor, ou eles mudaram a cadeia produtiva para poder fazer uma otimização dessa entrega. Só que, para mim, o produto perdeu qualidade, ele perdeu sabor, ele ficou com um gosto mais carregado. Inclusive, eu sou mais. Eu gosto muito de comida, né? Então, eu sou muito preocupada, eu sou muito atenta, eu gosto de cozinhar, apesar de ser péssima, eu gosto, né, desse ambiente gastronômico. E o meu filho também gosta muito e tal. Então, eu tenho uma percepção boa de paladar, sabe, para certas coisas. E a batata palha que eu sempre comprava, eu tive que mudar de marca porque comecei a comer, me doía até o estômago, porque ela ficou mais oleosa. E é uma marca super referendada, é uma marca aí, né, líder de mercado, e ela ficou diferente. Então, assim, por que você muda? Né? Muda muitas vezes porque você quer otimizar, muda muitas vezes porque você quer ficar no verde, você quer ganhar um pouco mais, você está otimizando alguma coisa em termos de cadeia, né? Mas assim, será que vale você otimizar a cadeia produtiva e perder valor na frente do consumidor? A gente não pode se perder, né? Óbvio que todo negócio existe para gerar dinheiro, todo negócio existe para gerar lucro, né? O empresário, ele busca isso, né? Faz parte do empresariado ganhar dinheiro, dinheiro é muito bom, não tem nada de errado com isso. Mas a gente ser fiel àquilo que a gente entrega, a gente sustentar aquilo que a gente entrega. A gente realmente abraçar quem que a gente é como marca. Raquel, e no varejo, além de vender, você disse que é preciso se conectar. Como que é isso na prática? Eu acho que começa você entendendo quem que é seu cliente, né? Primeiro entender quem você é. E aí depois você vai entender quem que é seu cliente, o que que é a expectativa dele, o que que é valor para ele, o que que faz diferença para ele. Então, vou te dar um exemplo simples. Fui fazer, eu e meu marido fizemos um aniversário de casamento. Eu tenho o hábito de vez em quando, dar para ele algum terno, porque ele usa terno no dia a dia, ele é advogado. E eu gosto de vez em quando, presentear ele com terno. Não presenteio sempre, porque eu gosto de variar também. Mas eu gosto de dar para ele terno a cada X anos. E ano passado foi aniversário de casamento, eu quis comprar um terno para ele. Eu sempre compro de uma mesma marca, né? Porque eu sou geração X gosta de seguir com as mesmas marcas, a gente não adora ficar testando muita novidade, a gente vai naquilo que funciona. E aí o vendedor que me atendia nessa marca que eu compro terno para ele há 20 anos, estava aposentado e tinha um novo vendedor lá, um rapaz mais jovem e tudo mais, não me conhecia, foi a primeira venda que ele, né, faria para mim. E eu falei, olha, então, eu não sei que cor de terno que eu comprei da última vez. Eu queria uma cor diferente de terno, né? Pode olhar aqui no meu CPF e tal? Ele, não, vamos olhar aqui. Aí ele abriu o CPF e falou, olha, não tem nada aqui. Eu falei, não, peraí, tem 23 anos que eu compro nessa loja, como assim não tem nada aqui? Ele, não, porque o nosso sistema agora, a cada 6 meses, ele reseta. O que, para mim, acendeu todas as luzes de alerta possível. Como que você é um negócio que tem informação e você opta em resetar o seu sistema, apagar a informação, que é ouro, para fazer você conhecer seu cliente, para fazer você entender os hábitos dele, para você entender preferências. Então, assim, para mim isso já foi uma aberração da natureza, o cara falar que o sistema reseta a cada 6 meses. Mas aí falou que resetou a cada 6 meses, eu realmente não me lembrava qual era a última cor. O vendedor que me atendia anteriormente, ele era bom de um tanto que ele ia falar, Raquel, você comprou tal cor. Isso é um vendedor que te atende há décadas, né? E sabe do seu gosto, da sua preferência. Mas como ele não estava mais lá, está aposentado, curtindo a aposentadoria dele feliz no sítio, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte,
Eu falei, eu não lembro. Ele falou, não tem aqui acesso ao sistema, mas compra qualquer cor e depois ele vem aqui e troca. Eu falei, deixa eu te contar, você é casado? Ele falou assim, não. Eu falei, pois é. Presente de aniversário de casamento é um presente que eu quero acertar. Eu quero ter certeza que eu vou dar para o meu marido um presente, que ele vai ver o tempo que eu gastei para pensar numa coisa que era a cara dele, para o momento que ele está vivendo, alguma coisa que simbolize ou a nossa história, ou alguma coisa que simbolize o conhecimento que eu tenho sobre os gostos dele. Não é eu vou comprar um terno e ele vem aqui e troca a cor. Eu não quero que ele troque o presente, eu quero que eu acerte a ponto dele não ter que trocar. Então, você não entendeu qual que é a minha dor. A minha dor é comprar um presente que vai marcar esse momento. Não é todo casal que faz 20x anos de casado. Então, eu não quero simplesmente dar um terno. Eu quero dar para ele o terno. Eu quero dar o terno de uma cor que eu não dei. Eu quero dar um terno que vai ser significativo, que ele vai usar nos próximos 10 anos da vida dele, porque é a armadura que ele usa para a batalha. Né? Se ele fosse um gladiador, a armadura dele era o terno. Que lindo. Eu estou comprando para ele isso. E você não está entendendo. Eu não vou comprar um terno para ele trocar a cor. Eu quero dar para ele a armadura dele de luta. Porque é assim que ele vai lutar pela nossa família todo dia. Eu fico até boba, emocionada, mas eu fiquei com tanto ódio desse protetor que eu não voltei lá para comprar mais nada. Então, assim, eu deixei de ter uma relação de mais de 20 anos com a marca porque o cara simplesmente quis me empurrar. Qual que foi a minha proposta para ele? Eu vou para casa, vou olhar os ternos que estão lá, vou olhar a cor, você me manda o Pix, eu faço o Pix, depois eu peço o motoboy para buscar. Foi essa a minha proposta. Ele não ia nem perder a venda. Na cabeça dele, se eu saísse da loja sem comprar, porque ele não me conhece, ele achou que ele estaria perdendo a venda. E, na verdade, ele perdeu quando ele quis me empurrar o terno, que não era uma cor que faria sentido para mim. Então, isso é conexão no varejo. É você ouvir o cliente, você conectar com ele e, às vezes, não vender para ele se você não tem a solução. Porque você perde a venda naquele momento, mas você não quebra a relação com ele. Você não quebra a confiança, você continua sendo referência. E esse entendimento, esse discernimento do quando que eu tenho que fazer uma venda e quando eu não tenho que fazer essa venda, porque essa venda não é boa para esse cliente, é que é o grande desafio para o vendedor, para aquele time de venda e para o empresário de entender que, às vezes, essa conversão momentânea não significa fortalecer um relacionamento. Muito pelo contrário, significa ruptura. No meu caso, ele ter tentado empurrar aquele terno para mim naquele momento me rompeu 23 anos de relacionamento com a marca, da qual eu não compro mais. Nossa, estão vendo, né? Bom, vamos falar sobre o rebrand, não é isso? Rebrand, Rebrand. É isso mesmo. A gente viu nas suas redes sociais sobre esse reposicionamento seu. Conta pra gente um pouco sobre isso e o que te levou a fazer esse reposicionamento. Um dos serviços que eu mais vendo hoje, inclusive, é o rebranding para profissionais e para marcas, muitas vezes. No meu caso, eu precisei... A minha primeira cliente fui eu, na verdade. Porque eu estava no emprego, que eu não queria continuar nele, eu queria ir para um outro. E eu estava indo para esse outro, fiquei alguns meses em processo seletivo, e estava aprovada, e 48... Qual é o filme, gente? Cena de filme. 48 horas antes de eu começar nesse trabalho novo, que eu achei que era o trabalho dos meus sonhos, eu descobri que estava grávida do meu filho, avisei que estava grávida do meu filho, e o pessoal falou, não comece. Não vem. E eu estava ali com 34 para 35 anos, grávida, infeliz num trabalho, querendo buscar um outro trabalho, e esse outro trabalho que, a princípio, né, era onde achei que eu ia ser feliz e realizar todos os meus sonhos como profissional, simplesmente me descartou ali por causa daquela gravidez. Então, para mim, o rebranding foi necessário porque o mercado me fechou uma porta e eu decidi que eu tinha muito a oferecer, apesar de estar mais velha, né, depois dos 30 e poucos anos para o mercado, a gente já é mais velha, dependendo do empregador. Grávida, ia ter um filho pequeno ali, daí a poucos meses, mas eu tinha certeza que eu tinha muito para dar ainda, eu ainda tinha muito a oferecer. Então, como eu não tinha mercado, eu fui criar o meu mercado. Então, o primeiro rebranding que eu fiz foi o meu, de Raquel, professora universitária, sala de aula apenas, para Raquel, professora universitária, consultora de empresas e estrategista de marcas.
Então, eu comecei a mudar a minha comunicação, transmitir uma comunicação mais intencional, de mais força, de mais estratégia, de mais assertividade, de mais objetividade, de mais poder, porque eu precisava mostrar para esse cliente que, apesar de eu estar há muitos anos em sala de aula e trabalhar, né, eu estava numa empresa muito grande, uma multinacional, eu era a pessoa que tinha condição de dar aquela pivotada na marca dele, dar aquela pivotada no negócio dele, ou pegar uma dor específica e transformar aquilo, talvez, inclusive, num grande diferencial. Eu precisava comunicar essa estratégia, essa segurança, essa força, né, de certa forma, esse poder de transformação. Então, eu tive que mudar uma série de coisas. Primeiro, na minha embalagem, né? Quem que é a Raquel, consultora de empresa? Eu fui mexer na cor do cabelo, eu voltei para o meu tom natural. Eu tinha uma franjinha que eu adorava, porque ela tampava todos os meus pés de galinha. Eu adorava porque eu ficava com a cara super jovem, mas era uma cara que não era jovem, era uma cara que, para o empresariado, para essa persona que eu buscava, ela transmitia uma infantilidade, não transmitia a força que eu precisava transmitir para poder fechar um contrato. Então, eu fui fazendo alguns ajustes de comunicação, eu mudei muito a forma de me vestir. Então, as primeiras palestras que eu ia, eu continuo amando me vestir assim. Eu amo t-shirt divertida. Então, eu ia com a camiseta do Mickey, eu ia com a camiseta do Star Wars, eu ia sempre assim, né? Mas eu entendi que, para me comunicar com o público que eu precisava, eu tinha que deixar essa Raquel mais brincalhona, mais criativa, mais para o dia a dia do negócio e não necessariamente para aquela primeira ou segunda impressão. Então, eu fui mudando, inclusive, as linhas que eu fui utilizando, eu fui usando linhas mais clássicas, eu fui investindo num guarda-roupa poderoso no sentido de trabalhar essas linhas de alfaiataria, trabalhar essa sobriedade, trabalhar essa força, trabalhar essa seriedade, trabalhar essa pegada alfa mesmo, né? Para poder comunicar o que eu precisava, mas lembrando que isso conectava comigo. Porque senão você vira um cabide de roupa. Você não sustenta a roupa porque não está dentro de você aquela essência. Então, eu fui realmente trabalhando primeiro a embalagem, depois eu fui trabalhar a forma de eu apresentar o meu produto, os meus serviços, o tanto que eu investia em imagem, em fotografia, em vídeo, muitas vezes em maquiagem, os lugares onde eu estava, os eventos para os quais eu dava ok para participar. Tudo isso foi parte de uma estratégia do meu rebrand, do meu reposicionamento, para que eu pudesse entrar no mercado como uma consultora, como uma estrategista de marcas, né, mostrando para as pessoas que eu estava pronta para cuidar do negócio delas. Bacana, Raquel. O nosso programa está quase chegando ao final. Vou fazer mais uma perguntinha para você aqui, mais umas duas perguntinhas. Combinado. Aproveitar ao máximo esse tempo, gente. E como formar parcerias de sucesso? Olha, a parceria começa de novo, gente. Toda hora eu estou falando isso aqui com vocês. Começa você entendendo quem você é. Não tem como você fazer parceria com uma outra marca, com um outro negócio que não está alinhado com quem você é. Às vezes é um negócio incrível, às vezes a porta está aberta, mas esse negócio não fala a língua que você fala. E isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, porque você vai se associar a marcas que não vão trazer força, vão trazer ruído para a sua comunicação. E marcas vão querer conversar com você desde que você deixe claro para o mercado qual que é o seu propósito, qual que é a sua mensagem, qual que é a sua entrega. Então, essas coisas elas vão naturalmente começar a aparecer, porque essa sinergia empresarial, ela aparece, ela vai acontecendo. E aí, para a gente ter uma collab de sucesso, a gente ter uma parceria de sucesso, primeiro é estar alinhado com visão, com valor, né? É bem ali azeitado mesmo nessa coesão. Então, eu estou conversando com uma marca que acredita nas coisas que eu acredito, que tem uma excelência de entrega como eu tenho, que se preocupa com o cliente como eu me preocupo, que tem a seriedade que eu tenho para levar ao dia a dia, os processos dela são verdadeiros e transparentes como os meus. Então, começa muito dali, né? Você está com uma marca que vai ser uma parceira, mas que comunica com a mesma seriedade ou valoriza as mesmas coisas que você. O sucesso da parceria começa, para mim, no alinhamento de valor. Alinhamento de missão, alinhamento de princípio, né? E aí a gente vai pensar, oxigenar topo de funil, conversar com públicos diferentes é fundamental para qualquer negócio. A gente se apresentar num outro formato, mesmo que para o nosso mesmo público, mas mostrando que a gente tem outras características, a gente também pode ser criativo, a gente também pode ser divertido, que a gente também inova em alguns aspectos, é fundamental hoje, porque eu falo isso muito. Não é o mais forte, né, da espécie que sobrevive, mas
Charles Darwin já falava isso muito, é quem mais rapidamente se adapta à mudança. Então, os negócios, eles precisam evoluir, as marcas precisam se adaptar, porque o tempo inteiro o mercado está em transformação. O que vale hoje é diferente do que valia um ano atrás. Eu passei essa semana na porta de uma marca maravilhosa, que fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência, fez parte da minha vida adulta, né? Que a minha mãe comprava muito, eu comprava muito, comprei muito para o Pedro, a marca colocou ali, nossa, obrigada por 50 anos de história. Eu tive vontade de chorar, porque é uma marca foda, uma marca linda, que depois de 50 anos está fechando as portas. Porque essas mudanças, elas chegam e a marca precisa oxigenar de alguma forma, transformar de alguma forma, transbordar de alguma forma para continuar relevante. Então, assim, acho que a mensagem mais importante é buscar relevância, buscar significância, se adaptar ao que está acontecendo, ler o mercado, entender as expectativas das pessoas e buscar o tempo inteiro, dentro daquilo que é verdade para você como negócio, daquilo que é verdade para você como marca, transbordar isso para o mercado, né, e fazer do seu jeito, que vai ser um jeito diferente. Que bacana, Raquel. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes e também deixasse suas redes sociais para eles te acompanharem. Claro. A rede social, né, é @Raquel, com CH, Rachel, _patrocínio. Acho que a mensagem mais importante que eu posso dizer para vocês aqui hoje é para vocês acreditarem, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva quando eu entrei para a faculdade. Eu entrei para a faculdade sem saber se eu ia ter condição de pagar. Todo mundo dizia que eu não ia dar conta. Todo mundo falava, isso não é para você. E eu tive muita fé, eu acreditei e eu fiz dar certo. Foi muito difícil. Foi uma batalha enorme. Um curso de 4 anos eu acabei fazendo em 8. Eu tranquei minha faculdade 2 vezes. Eu tive que dividir em não sei quantos pagamentos. Eu deixei dívida, depois tive que quitar a dívida. Então, assim, tudo de mais difícil que você puder imaginar aconteceu, mas eu acreditei que aquilo era possível para mim. E não tem limite para aquilo que pode acontecer na sua vida, naquilo que pode acontecer para você. É acreditar, é trabalhar, e direção é muito mais importante do que distância. Saber para onde que você está indo, entender o que você está buscando, que aí você vai montar as estratégias que você precisa para chegar lá. Que inspirador, Raquel, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Nós vamos gravar mais episódios em breve. Espero o convite. Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Viu? É uma honra para a gente do Gestão Decodificada. Obrigada. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que precisa, curte, se inscreva no canal.